Bom, agora nós estamos entrando um pouco mais na parte quantitativa dentro da etapa de medição. Vamos falar sobre os conceitos de estatística e probabilidade, depois um pouquinho sobre o Minitab, para o Minitab nos ajudar a trabalhar com as ferramentas estatísticas, desde a estatística descritiva e dos gráficos básicos, até mais adiante as ferramentas mais avançadas. Os conceitos de estatística e probabilidade que a gente precisa entender são conceitos básicos, fáceis, mas é importante reforçar com vocês. Porque nesse mundo da estatística, a gente trabalha com amostragem, com amostras. E quando a gente trabalha com amostras, normalmente isso vem acompanhado de um erro amostral, de um nível de confiança, de um intervalo de confiança. Então vocês vão perceber que muitas ferramentas, estatísticas, quando geram para a gente algum resultado, geram aquele resultado, mas com um intervalo de confiança ou com um erro amostral, coisas do tipo. Então isso faz parte da estatística, por isso que a gente brinca e diz que estatística é diferente de matemática, porque na matemática 2 é igual a 2, 2 é diferente de 3. Na estatística não, 2 e 3 podem ser iguais, se estiverem dentro do mesmo intervalo de confiança. Então, é um pouquinho diferente, por isso desses conceitos. A população, então, é todo o conjunto de dados que nós pretendemos analisar ou que nos ajudam a descrever algum fenômeno. Então, em termos práticos, eu estou dizendo para você o seguinte: população significa tudo que está sendo produzido, todos os dados que são medidos ali do meu processo, por exemplo. E a amostragem ou a amostra vai ser um subconjunto dessa população. Ou seja, quando eu pego e vou analisar, por exemplo, eu quero ver o que o meu processo produziu nos últimos 2 ou 3 dias. Isso é uma amostra, porque eu produzo um ano inteiro. Imagine, eu tenho uma empresa que ela existe há 10 anos, a gente produz 365 dias por ano em 2 turnos. Aí eu pego e falo, eu quero analisar as últimas 2 semanas. Óbvio que as últimas 2 semanas, então, é apenas uma amostra, um subconjunto. Só que toda amostra, quando bem feita, ela realmente reflete a realidade daquele processo, a realidade daquele fenômeno que nós estamos analisando. Então, assim como é válido para as eleições, por exemplo, a gente faz uma pesquisa eleitoral que reflete a opinião de todos os eleitores do Brasil, Então, a amostra que a pesquisa faz reflete a realidade da população. Isso também é válido para os nossos processos, para as nossas empresas. Se eu faço uma amostragem, se eu pego uma base de dados, os últimos 3 meses, os últimos 6 meses, as últimas 2 horas do meu processo produtivo. Essa amostragem, ela vai refletir para mim o que é a realidade do processo. Temos que ter alguns cuidados, porque eu preciso fazer essa amostragem bem feita. Portanto, a população é todo o processo, é tudo que foi medido, tudo que está sendo produzido, e a amostra, um subconjunto desse processo, ou seja, justamente a parte dos dados que eu peguei para de fato analisar. Alguns conceitos são importantes, por exemplo, o princípio da probabilidade e o grau de confiança. Para a gente entender isso um pouquinho, imaginem a seguinte situação. Imaginem que nós temos aqui uma dona de casa que ela está fazendo uma sopa e essa dona de casa quer saber se a sopa dela está com uma quantidade de sal suficiente. Se a sopa está gostosa, ela vai lá, pega uma colher e prova a sopa para ver se está com quantidade boa de sal ou não. Isso é algo comum que a gente faz em casa, mas isso representa justamente esse conceito da estatística que fala sobre população e amostra. Então imagine que nessa situação, toda a panela de sopa feita, todo o conteúdo da sopa é a população. E quando ela pega uma colher para provar a sopa, isso é uma amostragem, ela está pegando ali uma amostra, Bom, essa pequena amostra, essa colher, ajuda essa dona de casa a tirar conclusões sobre a totalidade, ou seja, sobre
a questão se a sopa está ou não está com a quantidade de sal suficiente. Isso é comum e isso nós fazemos também nos nossos processos na nossa empresa. E aí a importância do princípio da probabilidade é o seguinte, é que justamente, né, existe uma confiança nessa amostragem. Por quê? Porque por experiência, né, a própria dona de casa sabe que ela provar uma colher, isso é confiável bastante para ela tirar conclusões sobre a sopa. E é isso que eu estou dizendo aqui. Por que que a amostragem funciona? Por que que a gente trabalha dessa forma? Porque é muito difícil, né, a chance de dar errado se a gente faz alguma técnica de amostragem é uma chance muito pequena de chegar a uma conclusão errada, tá? Então, o grau de confiança que existe quando a gente faz uma amostra, né, é importante porque esse grau de confiança representa, né, o quão confiável será as análises ou os resultados desse estudo. Por isso que, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, quando a gente está assistindo lá o jornal, o apresentador do jornal sempre fala, olha, essa pesquisa foi feita com 95% de confiança, né? Então aqui o grau de confiança. Isso significa o quê? Que dentro da margem de erro da pesquisa existe 95% de chance daquele resultado apresentado refletir a realidade de toda a população, né? Então é assim que a pesquisa eleitoral funciona e é assim que a gente vai trabalhar aqui também. Eu vou pegar os resultados de 2 meses de produção, né? Eu sei que esses resultados que eu peguei, essa amostragem que eu fiz, representa o quê? Representa a realidade daquele processo, dentro de um certo o quê? Nível de confiança, de um certo grau de confiança. Outro princípio importante é o da causalidade. Por quê? Porque a amostragem é importante dela não ser condicionada, né? Uma amostragem ela tem que ser o quê? Aleatória, né? Para ela ser realmente entregar um nível de confiança maior. Então é muito importante que toda vez que a gente faz uma amostragem, que essa amostra ela seja aleatória, ou seja, eu estou dando a mesma chance para todo mundo ser escolhido, para todos os elementos da minha população serem escolhidos. Então, de novo, é igual como a pesquisa eleitoral. Todo brasileiro, né, que tem idade para votar, que está em condição de votar, tem a mesma chance de ser selecionado na rua, na porta de casa, para ser feito com ele uma pesquisa eleitoral, porque a amostragem é aleatória, né? É assim que funciona. Se eu fizesse uma amostragem condicionada, viciada, né, os meus resultados não seriam tão confiáveis. Então, por exemplo, na pesquisa eleitoral, eu vou falar assim, já que nós estamos aqui em Minas, né, vamos entrevistar só o pessoal aqui de Minas ou do Rio, que é mais perto, e aí a opinião deles vai refletir lá o meu resultado. Isso não vai funcionar, essa amostragem condicionada, onde eu, por uma questão de facilidade ou de convenção, eu peguei e entrevistei só pessoas que estão mais próximas, né? Isso não me dá garantia, não dá confiança de que a minha amostragem reflete de fato a opinião, né, da população, né? Se eu fizesse isso no meu processo, isso seria problema também. Então, por exemplo, vamos medir o resultado do processo. Tá bom, mede sempre segunda-feira de manhã, porque o fulano, ele ajuda a gente a fazer isso, né? E aí vai ser mais fácil. Aí eu só meço o resultado do processo segunda de manhã. É óbvio que isso não vai dar certo. Por quê? Pode ser que coisas que aconteçam na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não aconteçam na segunda de manhã e eu não vou estar vendo isso no meu processo, ok? Então, o princípio da causalidade é o que permite que a gente também trabalhe dentro de uma margem de erro, né? Na pesquisa eleitoral é sempre assim, tem aqui o resultado, mas com 2 pontos percentuais de erro, para mais ou para menos. Isso aqui é a margem de erro. Quanto menor a margem de erro que eu quero, maior tem que ser o tamanho da minha amostra. Quanto maior o nível de confiança que eu quero, maior tem que ser o tamanho da amostra, ok? Então a gente trabalha com esses conceitos.